Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 96 de língua portuguesa para o 7º ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre o predicado verbal. Então, lá na aula anterior, nós vimos o predicado nominal e agora nós vamos aprender o que é um predicado verbal. E os objetivos para a nossa aula, então, são compreender o que é esse tipo de predicado, identificar lá o predicado verbal na frase, na oração, e que vocês saibam diferenciar, quais são as diferenças entre o predicado nominal ali da aula anterior e o predicado verbal lá da aula de hoje, tá? Eu peço que vocês separem o material para a nossa aula. Peguem lá o caderno de vocês de português, o lápis, a caneta, a borracha, para que vocês vão anotando ali, durante o tempo de aula que nós vamos estudar juntos, as características desse tipo de predicado, colocar um exemplo, para facilitar lá na resolução das atividades no final da aula, tá? Vamos relembrar, então, o que é um predicado nominal. Então, aquilo que a prof disse. Lá na aula 95, nós aprendemos que o predicado nominal é aquele que vai indicar um estado ou uma qualidade do sujeito. E esse predicado geralmente é composto por um adjetivo, um substantivo, pode ser também composto por um pronome, por um numeral, desde que estas palavrinhas indiquem estado ou qualidade do sujeito. Lembrando também que o predicado nominal é aquele composto por verbo de ligação mais predicativo do sujeito, que vai ser justo a característica, o estado ou a qualidade deste sujeito. Vamos ver um exemplo. Pedro parecia agitado. Sujeito, Pedro. Predicado, parecia agitado. Notem que eu tenho um verbo de ligação, parecia. Logo em seguida, uma palavra que indica uma característica, que é o agitado, do sujeito Pedro. E por que parecia um verbo de ligação? Porque o principal significado que é atribuído a Pedro está na palavra agitado e não no verbo. Então, não é um verbo de ação, não é verbo significativo, tá? E o que é um predicado verbal? Ele é o contrário do predicado nominal. Agora, o predicado ele é composto por um verbo ou uma locução verbal. E esse verbo ou esta locução verbal precisam ser verbos significativos. O que isso quer dizer? Que o verbo precisa indicar uma ação. Tá? O elemento principal, a declaração principal, a afirmação principal que vai ser encontrada lá no predicado não é mais estado ou qualidade, não é como era lá no nominal. É o que? A ação. Por isso que eu preciso de um verbo ou uma locução verbal que vai indicar uma ação. E o que é uma ação? Aquilo que o sujeito faz, tá? Olhem só, aqui eu fiz até uma comparação, um quadrinho comparativo entre os dois tipos de predicado. Então, no predicado verbal, eu vou ter um verbo de ação. Lá no predicado nominal, é um verbo de ligação. O que é um verbo de ação? Aquilo que o sujeito faz. No predicado verbal, o núcleo do predicado, a palavra mais importante, mais significativa do predicado, vai ser esse verbo ou essa locução verbal. Enquanto que lá no predicado nominal, o núcleo do predicado, a palavra mais importante do predicado vai ser o adjetivo, ou o substantivo, ou o numeral, ou o pronome, que estarão indicando o estado ou qualidade do sujeito, O predicado verbal transmite uma ideia de ação, enquanto o nominal ele atribui uma característica, um modo de ser desse sujeito. Tá? Olhem só exemplos de predicados verbais. Maria comprou muitas roupas.
Sujeito, Maria. Qual é a ação que a Maria faz? Comprar roupas. O significado principal que é atribuído para a Maria é fazer compras. O principal significado está no verbo comprou, o que não acontecia no predicado nominal. Olha só, Pedro parecia agitado. Aonde está a palavra mais importante em relação a Pedro? Parecia ou agitado? Agitado. Agitado é verbo? Não, é adjetivo, é característica do Pedro. Então essa é a principal diferença. É como eu vou saber se o predicado é nominal ou ele é verbal. Ele vai ser um predicado verbal quando esse predicado for criado, for formado, for constituído, né, por um verbo de ação. O que é um verbo de ação? Algo que o sujeito faz. O que a Maria faz? Compra muitas roupas. Então, o comprou é um verbo de ação, ok? Ela podia comprar outras coisas, mas a ação continuaria sendo a mesma, né? A principal ação que ela faz é comprar roupas. Mais um exemplo. João e Maria estão brincando no balanço. E vejam que aqui eu tenho uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Eu tenho dois verbos, estão brincando, mas esses dois verbos indicam uma ação só que tanto João quanto a Maria fazem. E se eu for conjugar, estão é um verbo, né? Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, eles estão. Brincando, eu brinco, tu brincas, ele brinca, nós brincamos, ok? Os dois são verbos. Mas quantas ações que o João faz? Uma só, ele brinca no balanço. Então, isso é uma locução verbal. Mas vejam que esta locução verbal é uma locução significativa, porque indica uma ação que está sendo realizada pelo João e pela Maria. Então, eu tenho um predicado verbal, ok? Mais um exemplo. Um dos clientes perdeu os documentos. Olhem o perdeu aqui em destaque, que é o verbo. Esse perdeu indica uma ação realizada pelo sujeito, que é um dos clientes. Então, eu tenho um predicado verbal, porque o predicado é composto por um verbo significativo, que é um verbo de ação. A palavra mais importante desse predicado é o verbo, que é o perdeu, não é mais o adjetivo, como nós tínhamos lá no predicado nominal, ok? E aqui a prof trouxe uma tirinha para nós identificarmos orações com predicado verbal nas tirinhas. Então, o nosso menininho é o Calvin. Aqui vocês vejam que ele puxa ali na calça da mãe e ele diz assim: "Ei, mãe, podemos sair para comer pizza esta noite?" A mãe responde: "Não, nós comemos pizza a noite passada e, além do mais, é muito caro comer fora o tempo todo." Olha a expressão dele aqui, ó, né? Ele não gostou muito e ele responde: "Ah, prepare então para estragar a noite, cozinhando, lavando pratos, ao invés de gastar uns trocados. Prefere?" Ele argumentou com a mãe. "Ah, então você prefere estragar a noite, ficar cozinhando, lavando prato? Prefere?" O rosto da mãe. E o que aconteceu? Foram comer fora, né? O argumento dele deu certo. Olha o que o pai diz: "Parece que estamos saindo muito para comer pizza esses dias." A mãe responde: "Se quiser preparar uma tigela de cereais, fique à vontade." E ele só comenta aqui no cantinho, Calvin: "Haroldo quer anchovas triplas." Levou o bichinho dele junto. Agora nós vamos identificar as orações aonde eu tenho predicado verbal, tá? Eu tirei algumas aqui. A primeira: nós comemos pizza noite passada. Sujeito é nós. Percebam que esse sujeito pratica a ação indicada pelo verbo significativo comemos. É uma ação realizada pelo sujeito, né? Então, aqui eu tenho um predicado verbal. Nesta oração aqui, podemos sair para comer pizza esta noite?
eu tenho um sujeito oculto, e é isso que vocês precisam estar cientes também. Nós temos o sujeito oculto, aquele que não aparece na oração, mas eu consigo identificar através do verbo, que é também chamado de sujeito desinencial, né? E pode acontecer de eu ter uma oração na qual só vai aparecer o predicado, como foi aqui, porque o sujeito está escondido, mas eu consigo saber quem é. E quando eu digo assim, podemos sair para comer pizza? Quem pode sair para comer pizza? Nós podemos sair para comer pizza, né? Agora, podemos sair, percebam que é uma locução verbal, 2 verbos, podemos é um verbo, eu posso, tu podes, ele pode, deu para conjugar, né? Então é verbo. Sair, eu saio, tu sais, ele sai, deu para conjugar, é verbo. Mas é uma ação só. Podemos sair é uma ação realizada pelo sujeito, portanto é um predicado verbal. Sempre eu vou ter um predicado verbal na oração quando o verbo for significativo. O que isso quer dizer? Ele é a palavra mais importante do predicado. Ele indica uma ação realizada pelo sujeito. Tá? Agora vejam o exemplo de predicado nominal na tirinha. Nosso famoso Garfield, né? Então, o dono dele diz assim, a alegria é contagiosa. Olhem só, olha a cara do Garfield, a expressão dele. Ele ainda tenta contagiar o Garfield com a alegria, né? Forçando um sorriso. O Garfield continua na mesma, sem manifestar reação nenhuma. E ele pensa, eu sou imune, né? Aqui nós temos exemplos de predicado nominal. Olhem só, a alegria é contagiosa. O sujeito será a alegria. Porque quem é que é? Lembram achar o sujeito? Acha o verbo, pergunta quem ou o quê. O verbo é. Eu sou, tu és, ele é. É o verbo, tá? Então, quem é que é? A alegria. Mas percebam que esse é não é um verbo de ação agora. Por quê? Porque não é algo que está sendo feito, realizado pelo sujeito a alegria. É um verbo de ligação. E a palavra contagiosa é a palavra que está indicando uma característica, um modo de ser, um estado do sujeito que é a alegria. Quando eu digo que ela é contagiosa, eu estou indicando o modo de ser da alegria. Então aqui eu tenho um predicado nominal, não tem verbo significativo, não tem verbo de ação aqui no predicado. Tá? Outro exemplo de predicado nominal. Eu sou imune. O Garfield ficou lá, né, o tempo todo com a cara amarrada. Eu sou imune. Não deu risada, não contagiou-se com a alegria. O sujeito é eu. Sou é um verbo de ligação. Não é uma ação que o sujeito está fazendo. Perceberam a diferença? Enquanto que lá no predicado verbal, eu tinha uma ação, ó, nós comemos. Nós é o sujeito que pratica a ação de comer pizza. Aqui eu não tenho mais um sujeito que pratica a ação, porque eu tenho um verbo de ligação e não um verbo de ação. A palavra que vem depois é uma característica do sujeito, é um adjetivo, né, do sujeito, ser imune. Então aqui eu tenho um predicado nominal, tá certo, gente? Vamos revisar então o que é que nós percebemos? Que o predicado verbal é aquele que tem como núcleo. O que é núcleo? É a palavra mais importante do predicado. E esse núcleo, essa palavra mais importante será quem? O verbo ou a locução verbal, que vai ser um verbo de ação, que vai ser um verbo significativo. Já o predicado nominal, ele vai ter um verbo de ligação, não é mais verbo significativo, não é mais ação. E esse predicado vai ter como núcleo um substantivo, um adjetivo, um pronome, um numeral, que vai fazer o quê? A função de indicar uma característica, um estado, uma qualidade lá do sujeito. Certo, gente? Pessoal, se vocês ficaram com dúvidas, revejam a aula, aquilo que a prof sempre diz, né? Anotem no caderno para que vocês tenham esses conceitos bem definidos,
porque lá na próxima aula nós vamos precisar saber as duas coisas juntas, tanto o predicado nominal quanto o verbal, para nós sabermos identificar um predicado verbo nominal, tá? Então precisa estar bem seguro nesse conteúdo, bem compreendido para ir para o próximo, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Como a prof disse, se ficaram com dúvidas, revê a aula, porque agora é hora de vocês fazerem a atividade sobre esse conteúdo. Muito obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.